Boa noite a todos. Estamos hoje juntos para falar um pouco sobre poliéster, filme isolante, né? Filme poliéster. Eu acredito que todos que são rebobinadores têm um pouco de conhecimento sobre filme isolante, né? Eu tenho uma tabela, pessoal, lá no nosso... Eu vou mostrar, eu já vou mostrar aqui na tela. Eu vou ficar pequenininho aqui na tela para ir mostrando aqui para vocês. Deixa eu fechar um pouquinho mais aqui. Aí, beleza. Eu vou abrir aqui algumas imagens já para mostrar para vocês. A gente tem no nosso manual do rebobinador, né? A gente tem uma tabela de filme isolante, que é essa aqui. Vamos colocar ela aqui para vocês. Uma tabela de filme isolante. Acho que ficou atrás da minha cabeça, né? Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Aqui. Beleza. Obrigado, filho. Aqui. Eu vou falar sobre essa tabela. Deixa eu tirar de trás da minha cabeça. Eu tenho a cabeça um pouco grande, né? Vou colocar ela mais ou menos aqui. E vou colocar também... Deixar ela aqui, tá bom. Vou colocar aqui para fechar um pouquinho, né? E vou colocar também, pessoal... Não, acho que por enquanto vamos colocar só isso aqui. Pra gente falar um pouquinho sobre isolante. Eu acredito que todos que nos acompanham, né? Grau de proteção, tá, isso é outra coisa. Eu acredito que todos que acompanham o rebobinador, uma grande parte, né, do pessoal que acompanha o rebobinador está aprendendo agora, né, uma grande parte, né, pessoal que nos segue para colher informações. Isso é muito bom, fico muito feliz com isso, tá? Talvez alguém se pergunta assim, mas tu não acha ruim da pessoa? Não, não acho ruim, pessoal, não acho ruim de forma alguma. Deixa eu tentar colocar a tela um pouco mais longe aqui, a câmera. Talvez vai pegar alguma coisa ali atrás, não faz mal. Às vezes as pessoas me perguntam se eu acho ruim que as pessoas me sigam e busquem informações sobre bobinagem, porque o pensamento da maioria das pessoas que rebobinam, principalmente o pessoal que rebobina motor, né? Eu sempre convivi nesse meio, né? E o pessoal que rebobina motor, no geral, tem uma mentalidade assim de que as pessoas vão roubar a nossa profissão, né? O nosso lugar, né? As pessoas que estão surgindo, aprendendo, vão acabar roubando a nossa profissão. Não existe isso, pessoal. Já falei várias vezes aqui. Inclusive hoje há uma falta no mercado de rebobinadores. Você não encontra rebobinador. Tenta montar uma oficina e procurar rebobinador para ver se você encontra. Não encontra. O mercado expandiu bastante, muitas empresas apareceram e falta mão de obra nessa área. Ainda que não faltasse mão de obra, ainda que o mercado não tivesse crescido na parte, né, nas indústrias e tal, ainda assim faltaria mão de obra porque as pessoas que tinham no mercado acabaram, muitas delas, eu conheço muitas pessoas que rebobinavam motor na minha época, e de lá para cá conheço muitos rebobinadores. Eu convivi nesse meio, bem dizer, metade da minha vida, e muitas das pessoas que estavam na época rebobinando motor não estão mais, saíram da área de bobinagem. Foram para áreas mais lucrativas, ou de repente, por exemplo, eu conheço rebobinadores que eram... Eu conheço um cara que ele era, na minha opinião, assim, ele era o melhor rebobinador da época, né? E ele saiu para tomar conta da área de manutenção de uma empresa. Então hoje ele é o chefe de manutenção de uma empresa. Excelente rebobinador, tem uma pegada muito boa na mecânica, entende da mecânica, né? E é muito importante, rebobinador tem que entender de mecânica, né? Ajuste, é muito importante, isso é tudo muito importante. Se você não entende de mecânica, corra atrás, faça um curso de mecânica, se aprimore nessa parte, né? Que é muito importante, tá, pessoal? O motor, na realidade, eu já falei aqui, né? O motor, ele é uma máquina, né? O motor não é uma peça, ele é uma máquina. E as peças que estão no motor
vão desde a área da mecânica até a área da elétrica, área de mecânica, elétrica, alguns casos eletrônica, enfim, tem vários tipos de motores. E o motor é um conjunto de peças, então é uma máquina. Né? Então, se você não entende de mecânica, você entende só de uma parte do motor. Ah, eu sou um bom rebobinador, mas eu na parte de ajuste ali, de mecânica ali, eu me perco um pouco. Então, você tem que aprender a parte de mecânica também. A mecânica é muito importante na área da bobinagem, tá, pessoal? Não deixem de lado achando que é uma coisa que não vale a pena aprender, porque vale muito a pena aprender. Muitos dos defeitos dos motores são partes mecânicas. Quando eu falo parte mecânica, não estou falando só de... Quando eu falo de parte mecânica, não estou falando só de... Opa, saiu aqui a tabela que eu tinha colocado. Deixa eu colocar... Deixa eu recolocar ela aqui. Quando eu falo de parte mecânica, não estou falando só de rolamento, eixo. Por exemplo, o platinado é uma peça mecânica. É uma peça que usa o movimento, usa a força centrífuga para abrir ali, para desarmar e tal. Então, toda essa parte. Tem parte eletrônica também. Muitas pessoas, não tem eletrônica também. Tem chave eletrônica de partida. Tem os retificadores, enfim. Tem toda essa parte, né? Deixa eu só bloquear alguém aqui que está atrapalhando a nossa live. Vamos denunciar aqui, que daí ele já cai já. Beleza. É só fazer uma denúncia aqui, ele já sai fora já. Então, quem acompanha, quem aprende a rebobinar motor e não aprende parte mecânica da bobinagem, então aprende só uma parte, né? Não aprende a máquina em geral. Beleza, pessoal? E uma parte dessa é o isolante. Nós vamos falar sobre isolante hoje. É muito importante aprender sobre isolante, né? Sobre filme isolante. E hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante no isolante, que é ver ele de pertinho. Né? Um cara entrou aqui, começou a colocar uns negócios aqui, né? Aí a gente denuncia e ele já cai fora já. Pessoal atrapalhando as lives, né? Não tem problema nenhum. A felicidade, a diversão deles é essa. O Rodrigo Melo, boa noite. O Flávio Alves, o Celso Ribeiro, o Alan Lima, o Rosano Gama Silva, o Rodrigo Soares, o Manuel Júnior, boa noite. Manuel de Feira de Santana, Bahia, um abraço. Projeto X, boa noite. Antides Paiva Teixeira, boa noite. José Francisco Neves, o Edivaldo Jacaré, o nosso querido Jaca, boa noite a todos do grupo. Vai falando e eu vou aqui ouvindo e trabalhando, graças a Deus. Bastante trabalho por aqui. Valeu, Jaca. Um abraço, meu querido. É o Edivaldo, né? Bom trabalho aí pra ti, meu irmão. Eletricista Gregório, boa noite. SRB Motores, boa noite, mano, parabéns, muito boas suas explicações, continue assim, valeu, meu irmão. Ângelo Pena, boa noite, meus amigos. Rangel Viana dos Santos, Rodrigo Soares, Messias BM. Eu vou cumprimentar o pessoal agora no início, porque depois eu vou tocar a ficha ali na parte dos isolantes e a gente não sabe até que hora vai, né? Yerlisson Ferro Furtado, um abraço, meu irmão. Francisco Alciomar Duarte, um abraço. Diego Henrique Cunha, o Diego, um abraço, Diego, tá sempre por aqui. Rodrigo Soares, aqui onde moro não tem quem rebobina. Então, tá precisando bastante de rebobinadores, né? João Oliveira, opa, João Oliveira é o nosso querido Cobra, é isso, né? Um abraço, meu irmão. Vamos lá, deixa eu ver, Elias Ribeiro, a toda a galera que tá chegando aí, né? Um abraço, pessoal. Deixa eu ver aqui. O cara tá querendo me incomodar mesmo, né? Eu vou deixar o cara comentar aí, eu vou só ocultar as mensagens dele. E deixa aí, depois eu dou um strike nele aqui. Pessoal, olha só. Vocês estão vendo aqui uma tabela que está aqui do meu lado, né? Deixa eu estender um pouquinho mais aqui, porque eu acho que ali o logo do rebobinador ali embaixo vai ficar atrapalhando, né? E eu vou puxar ele vou puxar um pouquinho para cá essa tabela, deixar mais aqui na vista de vocês. Vou fazer também aqui
um cursor aqui para poder mostrar, né? E vamos lá, olha só. Primeira dúvida que o pessoal tem nessa parte de isolante, de tabela de isolante, né? A primeira dúvida que o pessoal tem é a seguinte: qual isolante que eu vou usar? Eu vou dar uma pincelada nessa parte, pessoal, mas eu não vou muito a fundo nessa parte do uso do isolante. Tá? A gente só vai, na verdade nós vamos seguir um roteiro mais superficial até a gente chegar na hora de ver o isolante de perto. Eu quero mostrar para vocês, muito interessante. Eu estou com um microscópio aqui na mesa, microscópio eletrônico, né? E a gente vai olhar o isolante bem de pertinho. Muita gente nunca viu o isolante de pertinho, nós vamos ver o isolante bem de pertinho, tá? Para ver como ele é formado. Há muitos anos atrás, eu conversei com uma pessoa que era muito a fundo nesses assuntos, né? E quando ele falou de isolante, ele falou assim, o isolante e tal, e ele falou assim, uma micromalha de poliéster. Micromalha, aí eu perguntei, né, porque eu sempre pergunto, nunca deixo passar, perguntando que a gente aprende, né? E eu perguntei, por que tu falou micromalha? Ele falou, não, porque o filme isolante, ele é como se fosse um tecido. Ele não é um líquido que seca, ele é como se fosse um tecido, daí ele vai uma resina junto, e ele acaba virando como se fosse um tecido. Ele tem uma certa porosidade, e essa porosidade ajuda na dispersão do calor, né? Ajuda a liberar o calor. Não funciona como um sistema térmico, né? Então ele ajuda a liberar o calor. Então eu achei muito interessante aquilo. Só que eu nunca entendi por que ele falava micromalha de poliéster. E depois de um tempo que eu consegui ver de perto, eu entendi o porquê. Há muito tempo eu já queria fazer isso, né, mostrar para as pessoas, só que durante na época que eu não tinha acesso a essas coisas, né, era difícil a gente ter acesso a esse tipo de coisa, uma câmera boa para poder filmar de pertinho e tal, então eu acabei deixando para lá, e agora eu tive a oportunidade de comprar um aparelho com uma câmera bem boa para ver as coisas de pertinho, né, um microscópio eletrônico. Não é um microscópio, né, é um microscópio paraguaixo, né? Não dá para ver as células e tal, mas dá para ver uma superfície bem ampliada. Então, hoje eu vou apresentar isso para vocês, porque isso me satisfez muito na época, pelo fato de eu acabar conhecendo essa parte do isolante que eu não conhecia. No geral, pessoal, os filmes isolantes, eles são aplicados nos motores para fazer exatamente o que ele se propõe, isolar o fio do ferro do motor. Tá? Se você pegar um fio de rebobinamento de motor, um fio esmaltado, e você colocar dentro da ranhura sem bater, sem machucar ele, que ele conseguir conservar o seu esmalte, ele também fica isolado. Só que claro que isso é quase impossível, porque ele vai encostar no ferro, já vai amassar o esmalte e vai passar para a carcaça. O fio ele só passa contato se ele estiver nu. Inclusive, pessoal, as pessoas que perguntam isso, se você estiver ouvindo agora, eu vou tirar essa dúvida também de muita gente. Todas as medidas de fio são feitas nu, ok? Fio nu. Você não faz medida de fio esmaltado nem encapado. Tá? Então, quando você for medir fio, seja alumínio, seja cobre, seja fio com capa de PVC, a medida é feita nu, ok? Deixa eu só aumentar um pouquinho a minha câmera, que eu estou muito pequeno. Muito pequeno aqui para vocês. Então, o que o isolante faz é exatamente isso. Dividir o fio da carcaça. Fazer uma divisão ali para que o fio fique separado da carcaça do motor. Tá? Claro que você deve falar, nossa, quem que não sabe disso, né? Todo mundo sabe, ok. Só que eu estou indo lá do comecinho para a gente poder chegar num nível mais aprofundado, né? Uma coisa que pouca gente sabe, né? Pouca gente, digamos assim, muitos rebobinadores não sabem, vamos dizer para ser mais direto, muitos rebobinadores não sabem, é que a espessura do isolante está diretamente relacionada à tensão aplicada e à força mecânica.
Força mecânica, nossa, mas força mecânica no isolante, exatamente. Um fio fino, mole, né, fininho, que é bem molinho, é fácil de colocar dentro do motor, ele não vai exercer nenhuma força mecânica sobre nenhuma força física, né, uma força mecânica ou força física, sobre o isolante, seja ele qual for. Ou seja, se você pegar um fio 35, por exemplo, você faz uma bobina e você coloca dentro do motor, não vai apertar em nada o filme isolante, né? Agora, se você pegar um fio, sei lá, 12, 13, um fio grosso, bem grosso, e colocar dentro do motor, é lógico que esse fio vai exercer uma força sobre o isolante. Então, é levado em conta esses dois aspectos. O primeiro aspecto que é levado em conta é a tensão aplicada. Para tensões baixas, a tensão baixa, para as nossas tensões de rebobinamento de motor, né? Claro, não estou falando dos motores de média e de alta tensão, os motores de baixa tensão, né? 220 volts, até 600 volts, se eu não me engano, é o isolamento para baixa tensão. Quem fez as NR certas aí pode falar certinho qual que é a tensão máxima que é considerada baixa tensão, né? Então, esses motores que a gente rebobina 300 volts, 200 volts, mais ou menos nessas faixas, eles são motores que podem ser isolados com isolantes finos. Podem ser isolados, por exemplo, o motor você pode isolar ele com isolante 0,13, por exemplo. Aí você me pergunta assim, eu posso isolar, você faz essa pergunta, eu posso isolar um motor de 10 CV, vamos botar mais, eu posso isolar um motor de 50 CV com isolante 0,13? Se não fosse o fato da força mecânica, da força que o fio vai exercer sobre o isolante, você poderia isolar sem problema nenhum. Tá? Não teria problema algum. Porque se a gente levar em conta só a tensão, a mesma tensão aplicada a um pequeno motor de meio CV, por exemplo, é a mesma tensão, né? Digamos que o motor de meio CV 380 volts, é o mesmo 380 volts de um motor de 50 CV, a mesma tensão. Então, se a gente levar em conta o isolamento, se a gente observar o isolamento do motor, o isolamento elétrico do motor, tendo em conta a tensão aplicada, então o isolante pode ser o mesmo do começo ao fim. Você pode usar o isolante fininho. E você fala assim, nossa, mano, né? Eu acredito que muita gente agora está estranhando. Nossa, mas um motor de 50 CV isolado com 0,13, né? Isolante fininho, mas pode isso? Aí entra a segunda parte que eu falei, a força mecânica. Se você pegar um motor de 50 CV e isolar ele sobre um isolante 0,13, ele vai amassar o isolante, vai cortar nas bordas, nas saídas de ranhuras, vai pressionar contra a carcaça. E aí a força mecânica vai fazer com que o isolante se rompa ou que ele tenha algum outro tipo de flagelo, ali, de problema ali, que vá ocasionar a queima do motor. Por quê? Porque a força mecânica é um ponto que tem que ser ponderado na parte de isolar o motor. Tá? Normalmente a gente trabalha com tabelas, né? Então as tabelas já vem tudo já pronto. Né? Essa tabela que vocês estão vendo aqui já é uma tabela pronta já. Então essa tabela aqui já está incluído a tensão do motor, a força mecânica que vai ser exercida ali sobre ele. Então aqui já está explicando tudo. Mas é bom a gente conversar sobre isso para que as pessoas entendam esse tipo de coisa, né? A temperatura do motor também tem que ser levada em conta. Porém, a temperatura do motor é levada em conta para isso, para a temperatura, né? Se eu tenho um motor que ele trabalha relativamente frio, ele trabalha, né, com a temperatura baixa, ele pode ser aplicado ao filme isolante para temperaturas mais baixas. Se ele é um motor que vai aquecer, ele vai precisar do isolante para... Entendeu? Então a temperatura vai estar relacionada com o grau a classe de temperatura do isolante. Então, mas o que isola efetivamente o fio da carcaça é o filme isolante em si. O filme isolante em si. Tensões maiores, aí precisa ser, aí lógico, aí tem que ser calculado, porque tensões maiores elas conseguem se propagar pelo ar. Né? Se você pegar 1000 volts, 2000 volts, faça um teste aí com o seu megômetro,
coloca ele em 2.500 volts e vai chegando a garrinha perto, e quando tiver ali 1,5 mm, 2 mm, já vai começar um arco a atravessar aquilo ali. Então, esse arco ele é a propagação da tensão pelo ar, né? E existe um outro ponto que tem que se levar em conta, que são motores que funcionam com alterações da sua característica primária, né, da sua característica de funcionamento, por ação de inversores de frequência, sistemas eletrônicos. Então existe também essa influência, né, das partes eletrônicas. Principalmente o inversor de frequência. O inversor de frequência é bem chatinho nessa parte, tá? Por isso que sempre é pedido para colocar isolante classe F, um pouquinho mais grosso e tal, quando o motor vai trabalhar no inversor de frequência por esses motivos, tá? Vamos ver o que o pessoal está comentando. Leonardo Floripes, boa noite, mano. A todos do Brasil, de todo o Brasil, Candelária, Rio Grande do Sul. Um abraço, pessoal de Candelária. Silvio César, então, mano, trabalhei em uma empresa em que o patrão falava que tinha que usar isolação grossa por causa da amperagem alta. Aí tentei explicar que não tem nada a ver, o que manda é a tensão aplicada. Então, a corrente do motor, a amperagem, né, a corrente do motor, ela está relacionada à quantidade de força que esse motor, né, esse motor vai ter um trabalho, nesse trabalho ele vai ser exigido um peso dele, uma força mecânica, essa força mecânica vai pesar no motor, vai começar ali o escorregamento, todo aquele, e a corrente vai subir. Essa corrente, ou motores que trabalham com a corrente alta, motores grandes que trabalham com corrente alta, não vai ter influência na parte de isolar o motor, entendeu? Essa parte de corrente, o que vai acontecer em cima da isolação do motor, nessa parte da corrente, é o aquecimento. Aí entra a parte do grau de temperatura, né, do classe de temperatura do isolante. Então subiu a corrente, automaticamente começa a acontecer o Joule, o efeito Joule, e automaticamente começa a aquecer mais. Então é levado em conta a corrente, né? Não a corrente alta em si, porque se a gente for pensar, um motor de 100 CV tem uma corrente alta. Se for levar em conta, se correlacionar com um motor de meio CV. Então a corrente alta, modo de dizer, a corrente alta a gente está levando em conta a corrente do motor versus corrente, a corrente do motor versus corrente dele, né, de corrente de placa, não comparando um motor com o outro, entendeu, né, pessoal? Se eu comparar um motor grande com um motor pequeno, claro que a corrente do motor grande vai ser maior. O que a gente está falando é uma corrente alta no próprio motor. Se o motor é para 10 amperes na placa, e ele está trabalhando ali com 10, 11 e tal, então ele vai aquecer mais. Então aí está relacionado a parte do aquecimento, tá? Valber Dias, eu tenho aqui uma classe F de 15 e não estou usando porque achei melhor o 23, que é mais garantido, mas já te ouvindo agora, até me animei a usar o 15 em alguns casos, motor com canal mais vazio. Então, olha só, motores pequenos, então vamos para a tabela, né? Vamos para a tabela. Essa tabela que vocês estão vendo aqui, ó, só para essa tabela aqui já confirma o que a gente estava falando. Essa tabela aqui foi tirada de um livro, se eu não me engano, da VEG, tá? Tá no nosso manual. Eu sempre falo pro pessoal que as tabelas que estão no nosso manual foram retiradas de livros, de empresas, né? Coisas confiáveis. Se você observar aqui, essa tabela, ela tem ali em cima ela tem as... Vocês estão conseguindo ver bem a tabela aí, então, né? O meu monitor de retorno aqui não está bem posicionado. Se vocês observarem, está escrito fundo de ranhura, né? Fundo de ranhura... vou usar o cursor aqui. Fundo de ranhura, aqui, ó. O fundo de ranhura, aqui está o B, o F e o H. São os mais usados, né? O B para uma temperatura mais baixa, né? Aqui, ó, tem a classe temperatura B, é 130 graus, né? Até 130 graus. 155 é o F, 180 é o H. Então, no fundo de ranhura, que é o isolante mesmo, que vai dentro da ranhura, né? A aplicação para... Deixa eu tirar aqui para não ficar essas marquinhas ao redor aqui. A aplicação para os motores, elas são levadas em conta a carcaça do motor. Veja aqui, ó, de 63 a 112. De 132 a 200, de 225 a 355. Por que é levado em conta a carcaça e não a potência do motor? Porque se eu falar para você assim, ó,
Olha só, esse motor aí isola com classe F 019, porque os motores de 1CV eles são isolados com classe F 019. Se eu falar isso para você, 018 geralmente, né? Se eu falar isso para você, eu estou errando. Errando feio. Por quê? Porque existe motor de 1CV 2 polos, que a carcaça é pequena. Né? Eu acredito que um CV vai estar ali entre o 62 e o 102. É o carcaça 80, 90. Um CV 2 polos. 71 deve ter também. Bom, um CV 2 polos está nessa carcaça. Mas se eu pegar um CV 12 polos, ele já vai estar numa carcaça grande, ali próximo de 200, ou talvez até passe. Não vou chutar porque eu não sei de cabeça. Mas então um CV 2 polos ele tem uma carcaça pequenininha, um CV 12 polos já é grandão, entendeu? Então, quer dizer, não tem como eu colocar um isolante fino no motor grande, porque daí vai ter o problema da força mecânica. Então não é só a tensão aplicada, é a força mecânica. Por isso que aqui pede para colocar conforme o tamanho da carcaça. Entendeu? Porque eu posso pegar uma carcaça 132 de um motor de 8 polos, sei lá. Eu estou chutando porque eu não sei de cabeça todas as carcaças. Mas eu posso pegar um motor de carcaça 132 com a mesma potência de um motor de carcaça 112 ou 100, entendeu? Então vai influenciar a força mecânica. Ou seja, o fio é mais grosso. Se eu pegar um motor grande, o fio é mais grosso do que o motor pequeno. Então o fio grosso vai forçar mais as saídas de ranhuras, vai forçar mais, vai acabar fazendo com que o motor tenha, com que os fios tenham agridam mais o isolante. Então por isso tem que ter um isolante mais grosso. Uma pergunta que o pessoal tem me feito bastante é sobre a força mecânica do isolante. Quando eu falo de força mecânica, é sobre a força mecânica, porque muita gente usa o classe B por ser mais barato. Pessoal, não vá pelo mais barato. Quer um conselho bom, um conselho de quem já fez muitos motores e já teve muitos problemas? Esquece o classe B e usa só classe F. Tá? É o conselho que eu dou, usa só o classe F. No máximo, usa o classe B para fazer um entre... Não usa nem entre bobinas. Usa sempre o classe F, porque se esse motor for trabalhar no inversor, dá menos problema. Né? Não que não vá dar problema, mas dá menos problema. Então, e o classe B, ele costuma rasgar mais fácil. A resistência mecânica do classe B é bem menor do que a do classe F. E a diferença de preço não é tão grande assim, né? Então, se você quer ter um trabalho de qualidade e não se incomodar, use sempre isolante classe F para cima, tá? Mas se você quiser continuar usando classe B, tomando os devidos cuidados ali, não tem problema. Então, se você pegar um motor que ele tem um fio muito duro e você começar a ajeitar ali a cabeça de bobina e começar a bater e tal, geralmente o classe B corta na saída da ranhura. E muitas vezes a gente não vê, né? O rebobinador eu sempre falo para as pessoas, quando você terminar de rebobinar o motor, volte e dá uma olhada em todas as ranhuras, ver se está tudo certinho, antes de mandar para o verniz, antes de fechar o motor. Porque... Valeu, João, um abraço, meu querido. Porque às vezes você pode estar cortando o isolante e não ver, né? Entendeu? Então, isso é muito importante. Tá? É importante sempre dar uma revisada antes de botar o motor para invernizar. E é isso aí. Conseguiu entender, né, pessoal? Vocês conseguiram entender, né? A aplicação do filme isolante tem relação com a tensão aplicada e também com a força mecânica. Essa é uma coisa importante que a gente precisa saber. E, para fins de tabela, é considerado o tamanho da carcaça, como vocês estão vendo nessa tabela aí. Essa tabela é parte do nosso manual, o manual do rebobinador. Quem quiser saber mais sobre o manual do rebobinador, só chamar aqui que a gente conversa e negocia. Valeu. Deixa eu dar uma olhada aqui agora, pessoal. Olha só. A gente vai analisar... Lembra que eu falei sobre a micromalha de poliéster, né? Que o rapaz falava lá, né? A gente vai analisar... Eu peguei um pedaço de poliéster classe F. Aqui nesse canto eu queimei ele. Eu queimei mesmo, né? O ideal seria pegar um poliéster queimado. Porém, eu não tive tempo para sair, pessoal, me perdoem. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando poliéster queimados, vários tipos de poliéster queimado, eu posso ir. Inclusive, eu ia na empresa de um colega nosso hoje para buscar um pedaço de poliéster queimado, para mostrar para vocês queimado mesmo do motor. Mas, infelizmente, uma coisa muito triste aconteceu lá com a família deles.
A mãe do nosso querido Gabriel da Ferrovale, né, veio a falecer hoje. O rebobinador aqui, todos desejam força para a família nesse momento, né? E é um momento difícil, todos nós sabemos que é um momento muito difícil. E daí eu não consegui ir até lá porque, né, infelizmente aconteceu isso e a Ferrovale hoje esteve fechada de luto e nós respeitamos muito isso, né? Então, na próxima, pessoal, mais pra frente eu posso trazer um isolante realmente queimado, né, para mostrar para vocês. Mas eu fiz uma simulação aqui de uma queima, né? Tentei fazer uma simulação e vou mostrar para vocês. Fiz outras simulações também. Eu apliquei, pessoal, aqui. Eu vou mostrar agora porque a outra... Eu vou ligar a segunda tela, a segunda câmera, porque daí eu consigo mostrar o que eu estou fazendo e também... deixa eu ver se não está muito bagunçado aqui. Deixa eu tirar essa lanterna daqui. Deixa eu ver se não tem nada. Deixa eu tirar essa conta de energia daqui, senão vocês vão ver minha conta de energia, saber quanto é que eu gasto. A gente gasta bastante energia aqui por causa dos computadores, por causa das máquinas para fazer as formas. Né? Deixa eu levantar essa câmera aqui, ó, e eu vou mostrar aqui para vocês o que eu estou fazendo aqui já para... Vou tentar botar as duas câmeras na tela. Deixa eu ligar aqui a Logitech 2, vou ver se vai aparecer aí para vocês. Apareceu e apareceu, né? Vamos lá. Bom, olha só, esse aqui é o microscópio, né? É um microscópio simples, né? Só para a gente ter em casa para ver coisas não tão avançadas, né? Igual um microscópio de verdade desses profissionais. Esse aqui ele tem dois campos de visão, tem um mais perto e um mais longe. E eu comprei no Mercado Livre. Você consegue encontrar em qualquer lugar aí na internet. Mercado Livre, AliExpress, enfim. Olha só, eu vou colocar em cima de uma folha de papel. Eu fiz um risquinho aqui, ó, de caneta. Não sei se dá pra ver aí. Tá vendo aqui um risco de caneta? A gente vai colocar em cima dessa folha para analisar esse risco. Ó, vamos chegar bem em cima do risco. Ó, tá vendo? Deixa eu... Só pra gente começar a ter uma ideia de como funciona. Tá vendo ali onde começou o risco? Tem um pouquinho de tinta acumulada ali, ó. E, ó, dá pra focar bem certinho se for uma coisa de uma qualidade que não exige muita qualidade. Vamos chegar bem pertinho agora pra gente ver ali a tinta da caneta, o risco que isso aqui é a linha de uma caneta, tá, pessoal? Só pra vocês terem uma ideia, né? Aí já dá pra ter uma ideia de como funciona esse microscópio. Então ele é bonzinho. Dá para usar legal. Então nós vamos fazer um teste aqui em cima. Esse aqui é o isolante que eu mostrei ali para vocês. E a gente vai analisar ele em si, tá? Analisar a malha dele, para vocês verem como ele é uma micromalha. Ó, aí vocês já estão vendo o isolante mesmo. Tá? Deixa eu procurar aqui na textura dele, a gente encontra umas falhas que é normal, né? Normal do isolante são essas microfissuras. Deixa eu ver, até aqui a gente não encontrou nada. Eu vou chegar bem perto no lugar aleatório aqui, só pra gente ver bem de pertinho como é a trama da fibra. Ó, aqui a gente tá bem pertinho, a trama da fibra, ó. Vai dar pra ver bem certinho, deixa eu voltar aqui, vai dar pra ver bem certinho quando a gente encontrar uma fissura, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu focar bem aqui, vamos procurar uma fissura. Ele tem várias fissuras ao longo aqui do isolante. Daqui a pouco a gente acha uma. Calma aí que a gente vai achar uma já já. Vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo? São microfissuras, ó. Não parece, né? Mas é uma fissura. Se você observar lá embaixo, às vezes dá pra ver até o outro lado. Lá embaixo eu botei já um papel branco para ver se dá para ver o papel do outro lado. Ó, vai focar bem de pertinho, vai dar para ver a malha certinho, tá vendo? Isso aqui é uma fissura que tem no isolante. Uma microfissura, né? Totalmente imperceptível a olho nu. Não tem nem como ver isso a olho nu. Tá, deixa eu ver se eu consigo pegar uma visão bem boa aqui. Qualquer movimento aqui é movimento brusco, né? Mas eu vou conseguir pegar ó. Tá vendo? Dá pra ver o papel lá do outro lado. Um pouquinho, mas dá pra ver. Então essas fissuras, ela tem
em vários lugares do poliéster. Se correr mais aqui, a gente vai achar mais, tá? Ó, esse é um poliéster fininho, tá, pessoal? 0,18. Ó, mais um aqui, ó, olha só. São microfissuras, né? Isso aqui, quando é... Ó, tá vendo? Quando é um motor com que usa uma tensão mais alta, ele já reprova no teste, porque essas fissuras a tensão mais alta acaba passando, tá? Ó, e é isso que a gente estava observando. Aqui eu fiz alguns círculos aqui onde tem uns pontos. Aqui eu dei uma batida com martelo. Olhando assim, parece que está só amassadinho, né? A gente vai observar de perto, vamos analisar de perto, olha só. Isso aqui é uma pancada com martelo não muito forte, tá? Foi uma pancada relativamente fraca, mas se vocês observarem aí, ele já deu um estresse no material, né? O material já teve um estresse. Vamos olhar de pertinho e ver se atravessou. Vamos olhar bem de pertinho aqui e ver se atingiu o outro lado. Ó, aqui, ó. Se a gente seguir aqui pela pancada, ó, vai ter um ponto, tá vendo? Um ponto mais forte que chega a atravessar do outro lado. Ah, essa é uma pancada de martelo. Essa aqui tem um furo feito com a pontinha do estilete, tá? Dá pra ver, mas só se olhar bem de pertinho. Agora a gente vai olhar com o microscópio e ver o que acontece nesse furo. Ó, já dá pra ver que ele atravessou, né? Ó. Interessante que é uma malha, né? E ela se rompe nesses pontos. Deixa eu colocar bem no meio da tela. Aqui, bem no meio da tela, para poder puxar de pertinho para mostrar para vocês. Ó. É nítido que atravessou, lógico, né? Foi um furo feito com a ponta de um estilete, então a gente já sabe que ela atravessou, né? Parece um rasgo grande, né? Mas é só um risquinho feito de estilete. E aqui tem um corte feito de estilete. Ó, deixa eu ver se eu consigo pegar bem em cima certinho. Ó, um corte feito de estilete. Que, lógico que passa do outro lado, né? Porque foi feito um corte. Ó, aqui do ladinho a gente consegue ver uma fissura natural natural não, né? Uma fissura do próprio isolante. Vamos ver como ele tem falhas, né? Vamos chegar pertinho aqui para vocês verem. Ó, essa travessa do outro lado, dá para ver lá do outro lado. Talvez não seja o outro lado, né? Porque tá meio escuro lá do outro lado, porque eu tô com a... Talvez ele não chegue a atravessar, né? Mas tem essas falhas, né? É interessante, né? Porque é um material relativamente seguro, né? É para ser seguro. Ó, aqui onde foi queimado, aqui a gente observa, pessoal, que o material, quando ele queima, ele fica mais compacto, tá vendo? Ele fica brilhoso, né? Tá certo que aqui ele não chegou ao estresse total, né? Porque ele só deu uma aquecida, só uma derretida. Mas vê como é um material bom, né? Ele, apesar de derreter, apesar de queimar, ele não chega a romper totalmente, né? E ele só vai se compactando, tá vendo? Ele ficou tipo um plástico derretido aqui, ó. Um plástico derretido. O poliéster não deixa de ser um tipo de plástico, né? E aqui é onde queimou, né? Onde pegou fogo mesmo. Né? Deixa eu ver se dá pra focar bem. O brilho aqui atrapalha um pouquinho. Tá vendo como ele ficou um aspecto escurecido? Deixa eu chegar bem de pertinho pra gente ver. Aí o material se compacta de vez, né? Quando queima, né? Fica tipo um plástico mesmo. Tá. Eu tenho aqui também um trafo de micro-ondas aqui, ó. E ele usa um isolante um pouquinho diferente. Vamos observar esse isolante também. Tá certo que aqui tem um pouco de verniz em cima, né? Mas a gente vai testar esse isolante, olha só. Vamos olhar ele um pouco de longe. Ó, já deu para ver umas fissuras também, mas ele é bem grosso, né? É tipo um papel, né? Vamos olhar ele bem de pertinho e ver como é que é. Esse já é tipo papel, né, pessoal? É aquele papel de transformador, né? Ó, já não é malha, né? É como se fosse uma fibra com resina, né? É uma fibra com resina, na verdade, né? É uma malha, né?
E por aí vai. Vamos dar uma olhadinha, ver se dá pra ver alguma coisa do esmalte e do fio. Esse aqui já tá com verniz, então não vai... Olha como o verniz, o esmalte bem colocado no fio, vê como o fio fica totalmente envolvido, olha. Interessante, né? Fica bem envolvido no esmalte. Cola, né? Vira uma cola. É isso aí. É isso aí. Quero agradecer a todos que têm nos acompanhado o nosso trabalho, né? Acompanhado os nossos os movimentos aqui do Rebobinador. Estamos muito felizes aí nesses últimos tempos os nossos trabalhos têm se desenvolvido muito bem, graças a Deus, né? Deixa eu desligar essa câmera aqui. Para quem não sabe, nós estamos fazendo formas, né? As nossas formas, e tem ido muito bem, graças a Deus. Vendemos muitas formas nesses últimos dias, está dando bastante trabalho. Na semana passada eu estava cansado. Estou ainda, né? Mas na semana passada eu estava muito cansado. Mas a gente está sempre aqui para tentar dar uma mão para a galera aí, explicando sobre os motores elétricos e os seus segredos, né? Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de todos. Tamo junto sempre. Valeu.